Querido irmão Dom Orlando Brandes, caríssimo Padre Eduardo, reitor desse santuário, saudação ao Padre José Enes, secretário nacional da Pastoral Afro-Brasileira, e aqui os padres Lázaro e Gabriel e Guanair. Queridos irmãos, presbíteros, diáconos, caríssimos religiosos, religiosas, irmãs e irmãs presentes no santuário, que nos acompanham pela TV Aparecida, Rádio Aparecida, emissoras coligadas, Portal A12, irmãos e irmãs em Cristo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, retornar ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, construído com beleza e dignidade, é para mim motivo de alegria e graça. Como é bonito este lugar, como é lindo esse santo lugar. É justamente por isso, irmãos, é justamente por isso, irmãs, destino de milhares e milhares de peregrinos que aqui vindos de tantos lugares desse imenso país chegam de carro, de cavalo, de bicicleta. Encontrei peregrinos fazendo centenas de quilômetros a pé. Eram homens e mulheres, jovens, idosos, famílias inteiras nesta caminhada peregrina. Eu também sou romeiro, vim aqui como discípulo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho amado de Nossa Senhora. Vim alimentar-me da ternura de Maria e me revestir com a santa palavra de Deus. Fico muito satisfeito com a decisão do santuário de revestir com grandes fachadas da Basílica, com cenas importantes da Bíblia Sagrada. Nesse dia de hoje, saudamos um filho de escravos, vindo da Etiópia para São Fratello, na Sicília, vendeu seus bens, se fez eremita franciscano, São Benedito, patrono das conzieiras, dos conzieiros, a quem recorremos em nossas necessidades espirituais e materiais. Estou aqui atendendo o convite que me foi feito pelo Padre Eduardo Catalfo, reitor desse santuário, na pessoa do Senhor Arcebispo Dom Orlando Brandes, para presidir essa terceira noite da novena, com Maria em família, revestir-se da palavra, com Maria, reunir-se para celebrar a palavra. Meus irmãos e irmãs, sou o portador do abraço fraterno e de paz do povo santo de Deus, que vive lá no norte da Bahia, Feira de Santana. É o segundo entroncamento rodoviário do Brasil. Queremos que a Mãe Aparecida interceda pela nossa arquidiocese, por toda a nossa província. A nossa porção do povo de Deus vive no norte do estado da Bahia um momento de graça, um momento que nos desafia. A igreja de Feira de Santana, com todas as suas forças vivas, assume com alegria e empenho as santas missões populares. Cada missionário é desafiado a revestir-se da palavra, copiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra do Evangelho do ano. Que maravilha, irmãos, que maravilha, irmãs, tem acontecido com o nosso povo, com a nossa gente, ao revestir-se da palavra de Deus. Em São Mateus, quando fui bispo, lá no estado do Espírito Santo,
no momento da entrega dos livros escritos, da entrega ao bispo, uma jovem de Jaguaré veio, me trouxe um livro todo desenhado à mão e disse: minha avó, Dona Ilha, missionária com mais de 80 anos, fez toda a tarefa, copiou todo o Evangelho de São Lucas, mas o Senhor a chamou antes. Aqui, senhor bispo, está o seu trabalho. Naquele momento, compreendi a palavra: agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Viemos aqui, irmãos, viemos aqui, irmãs, pedir à Mãe de Deus e nossa, a sua poderosa intercessão. Viemos pedir o socorro, o amparo, a proteção da Mãe da Igreja evangelizadora. Viemos pedir a estrela da nova evangelização. Fixemos, irmãos, fixemos, irmãs, nosso olhar para a sua imagenzinha, pedindo que ela nos ajude a cumprir o santo mandato do nosso Senhor Jesus. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Neste momento, quero me solidarizar com os irmãos bispos da bacia do Rio São Francisco, que lançam neste momento uma carta denunciando as instalações de usinas hidroelétricas, usinas nucleares no Velho Chico. Vivemos, irmãos, vivemos, irmãs, como se referiu o Santo Padre, o Papa Francisco, numa dramática situação. A vida humana é ameaçada, o Rio São Francisco tem sido assassinado, o Cerrado, a região amazônica são queimados, devastados. Seus povos tradicionais, indígenas, quilombolas, são desrespeitados, desprezados, perseguidos. Tem crescido assustadoramente o assassinato de lideranças indígenas e quilombolas. Como diz o Santo Padre, é uma crise humana, ambiental, social. Queremos, irmãos, fixar nosso olhar nesta mulher, que o povo negro, com todo respeito, a reverencia como a soberana quilombola. Esta mulher, irmãos, que louva a Deus porque derrubou os poderosos de seus tronos e aos ricos despediu-os de mãos vazias. Eu também estou de acordo com o nosso querido santo pastor Dom Helder Câmara, nosso santo profeta, ao se referir à mulher toda revestida da palavra de Deus, no seu Magnífica. Mariama, Nossa Senhora, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino, nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mão cheia. Completa Dom Helder: nem pobres, nem ricos. É a economia de Clara, é a economia de Francisco, que tanto tem se empenhado o Papa nesses dias. Mas, irmãos e irmãs, deixemos nos alimentar com o pão da palavra. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que se fez carne. Jesus é o Deus encarnado, é um ser humano perfeito, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É Deus que assume a condição humana. Ninguém conhece o Filho, ninguém senão o Pai de Jesus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos e irmãs, é somente em Jesus e a partir dele que é possível conhecer a Deus. Só podemos conhecer a Deus no seu Filho Jesus. Senhor,
mostra-nos o Pai, isso nos basta. Cristo Jesus, irmãos, é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Se Jesus, irmãos, é a palavra de Deus encarnada, podemos dizer, Maria é a palavra de Deus vivida, testemunhada, ela toda vestida, revestida, permeada pela palavra de Deus. Nossa missão, irmãos, nossa missão, irmãs, é anunciar Jesus, a palavra eterna de Deus. Mas a igreja tem nos ensinado, e muito nos dizia São Paulo VI, importa evangelizar, não de maneira decorativa, como se aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, indo até as suas raízes, a cultura, as culturas do homem, a vida concreta das pessoas, o cotidiano pessoal e social, irmãos e irmãs, é conteúdo essencial do anúncio do Evangelho. O homem, a mulher a ser evangelizado não é um ser abstrato, é sim um ser concreto, condicionado pelo conjunto dos problemas sociais, econômicos. As pessoas, não as coisas, são o eixo central da evangelização. Esta, irmãos, irmãs, é a missão de Jesus, é a missão da igreja. Ela deve atingir, nos ensina o Vaticano II, modificando a Lumen Gentium, a Evangelho Luciante, por sua força, os critérios de julgamento, os valores que contam, os centros de interesses, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os modelos de vida de toda a humanidade, tudo aquilo que se apresenta em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio de salvação. Nós compreendemos, irmãos, mais do que nunca, somos chamados a ser fiéis ao mandato evangelizador do Mestre Jesus. O Evangelho é anunciado, a cultura do povo é assumida e a redenção acontece. Vamos entendendo muito bem a afirmação de São Gregório Nazianzeno, que aquilo que não é assumido não é redimido. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Rainha, São Benedito o Negro, nos ajude a nos revestir da palavra de Deus, a sermos verdadeiros discípulos, missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos tenham vida e vida em plenitude. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito, e tudo que existe não é sem Ele, e tudo que existe não é sem Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.